processo e para o projeto maior, que é o de eleger o presidente do Brasil, e no caso do PT é a Dilma Rousseff, quem pode dizer se somos ou não importantes e interessantes para o processo é o próprio PT. Portanto, eu acredito que entrar aí nessa seara, de certa forma, é até invadir a privacidade deles, que eu creio deve ser respeitada. Mas, uma coisa está clara e está posta. Nós temos uma candidatura e continuamos com esse nome em evidência e liderando as pesquisas, todas as pesquisas. Pois é, vamos falar sobre pesquisas então. Um dos argumentos usados pelo senador Hélio Costa para encabeçar essa chapa de aliança de PT e PMDB é a questão da liderança nas pesquisas. Mas as pesquisas da Vox Populi feitas recentemente mostram que, na verdade, ele lidera sim em cima do candidato Tucano, 43 pontos para Hélio Costa contra 22 do Anastasia, mas a diferença em relação aos candidatos petistas não é tão grande. Ela diminuiu um pouco. Hélio Costa 43 contra 22 de Anastasia, já o Fernando Pimentel, por exemplo, aparece com 39 contra 24. Mesmo com esse crescimento dos candidatos petistas, esse continua sendo um argumento forte para ser usado para definir a cabeça de chapa? Veja bem, eu creio que a matemática é incontestável. Nós estamos trabalhando com números. E acredito que, ainda que por uma diferença menor, ainda assim, o nosso candidato, a candidata ao governo do Estado, Hélio Costa, continua na frente, é natural que o processo seja dele encabeçar a chapa no caso de uma coligação com o PT. Não é nenhuma questão de exigir isso, não. Nós não podemos nadar contra a corrente dos números, contra a corrente das pesquisas. Se nós pretendemos fazer um palanque forte em Minas Gerais para Dilma Rousseff, e se sabemos que esse palanque forte é o ajuntamento dessas forças que têm dado a sustentação ao governo Lula, e é exatamente com essas forças que o PMDB quer trabalhar, ou seja, os partidos de sustentação, os partidos da base do presidente Lula, olha, eu quero crer que aí não é preciso nem argumentar sobre qual é a importância da ocupação da cabeça de chapa, se nós estamos liderando. Agora, a pesquisa retrata muito o momento, ela mostra muito aquele momento. As coisas vão começar a se definir na hora em que esses candidatos, de fato, colocarem a cara para dizerem, olha, sou candidato a candidato ao governo de Minas, não é? Ou sou candidato ao governo de Minas. E isso ainda não foi feito, embora nós, deputados, tenhamos defendido o nome de Hélio Costa, ele próprio ainda não fez esse trabalho. Ele começa a fazer esse trabalho a partir de agora. E acredito que no momento em que ele começar a fazer esse trabalho, ele tende também a subir nas pesquisas, porque a pesquisa mostra esse número muito bom, aliás, excelente, mas sem ainda um trabalho do próprio candidato, mais um trabalho daqueles que estão no entorno da candidatura dele. O senhor acredita na possibilidade, inclusive, dele abrir mão dessa cabeça de chapa, caso as pesquisas mudem, aconteça uma mudança significativa nessas pesquisas? O PT quer adiar essa discussão da aliança para junho. O PMDB tem pressa aí na definição dessa chapa do governo Lula. Esse tempo, de repente, pode servir para mudar aí o cenário das pesquisas. O senhor acredita que, diante disso, é possível que o senador Hélio Costa abra mão da cabeça de chapa? Veja bem, primeiro, para falar em abrir mão de cabeça de chapa, é preciso fazer uma pergunta. Abrir mão da cabeça de chapa para quem? Porque nós precisamos viver a realidade do tempo presente. E no tempo presente, quem tem candidato e mostrou foi o PMDB. O PT ainda não mostrou nenhum candidato ou não apresentou nenhum candidato. Portanto, não há o que falar em abrir mão de cabeça de chapa ou não abrir mão de cabeça de chapa. Mas algo precisa ser dito e tem sido dito aí ao longo do tempo, em todas as entrevistas nós temos falado, eu particularmente tenho falado. Nós temos candidato ao governo de Minas. O nome é Hélio Costa. Esse é o nosso candidato. E o PMDB não abre mão de uma candidatura. Nós estamos vivendo um momento muito bom, tenho falado isso também, tudo tem conspirado a nosso favor nesse processo.
né, nas pesquisas, no nome que temos, de uma pessoa que realizou muito no Ministério das Comunicações, né? Os Correios cresceram assim de forma assombrosa e maravilhosa nesse tempo em que o ministro ocupou a pasta das comunicações, e mais, o que ele fez, fazendo chegar a internet praticamente a todas as cidades do interior mineiro, os telecentros que foram colocados praticamente em todos os municípios mineiros, foi um avanço muito grande. E nós sabemos que essa experiência que ele traz, é isso também que tem respaldado o nome dele para essa candidatura, e creio, é esse bom trabalho realizado também que tem mostrado esse bom número nas pesquisas, porque pesquisa é, com toda certeza, resultado da visibilidade de um trabalho. Porque o presidente Lula tem, em alguns estados, até mais de 90% de aprovação, por causa do trabalho que vem realizando como presidente. O próprio governador Aécio Neves termina o seu governo com um índice de aprovação alta. Por quê? Por causa do trabalho que apresentou. Então, pesquisa, ela mostra, muitas vezes, o número baseado naquilo que a pessoa apresentou de resultado positivo de trabalho. E isso, com toda certeza, o ex-ministro Hélio Costa fez com muita competência. E tem muito a dar, tem muito a contribuir, e os mineiros sabem disso. Ok, muito obrigada pela entrevista, deputado. Obrigado a você. Daqui a pouco, a história dos movimentos sociais no campo no Brasil. A gente volta já.